Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Criminosos aproveitam os horários em que as pessoas saem para o trabalho ou voltam para casa para assaltar. O alvo principal são os telefones celulares. Um terço dos casos acontece nos fins de semana, quando os ladrões se aproveitam da distração das vítimas. As imagens da câmera de segurança mostram uma mulher que vai atravessar a rua na zona oeste de São Paulo. Uma moto passa rente a ela. O que parecia quase um atropelamento, na verdade, foi um assalto. O criminoso levou o celular da mulher. Da barbearia, que fica bem ao lado, o Raniel percebeu que algo errado acontecia. A gente só viu o grito dela. Ela gritou, devolve meu telefone. Já era. O assalto que aconteceu neste cruzamento é mais um exemplo de como esse tipo de crime tem se tornado comum pelo país. Em um ano, o Brasil registrou mais de 937 mil celulares furtados ou roubados. Em média, são 107 ocorrências por hora. Segundo o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os roubos ocorrem com mais frequência entre as 5 e as 7 da manhã e entre as 6 e as 10 da noite. 3 em cada 10 assaltos ocorrem aos finais de semana. As vítimas têm à disposição o aplicativo Celular Seguro do governo federal, que torna mais ágil o bloqueio de aparelhos roubados. Desde o mês de dezembro do ano passado até agora, mais de 83 mil celulares já foram bloqueados. A gente tem o bloqueio da linha, do telefone dela e também das instituições parceiras. No caso, por exemplo, instituições bancárias que bloqueiam o canal celular. Para especialistas, as autoridades precisam intensificar a atuação do setor de inteligência. Se a gente não tiver uma ação de patrulhamento mais inteligente, com mais gente focada, para você poder ir atrás desses receptadores e desbaratar essas quadrilhas, a situação vai ficar como ela está hoje. Sobre o caso da mulher assaltada ao atravessar a rua, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo afirmou que o policiamento foi reforçado em locais onde há mais incidência de crimes. O Gil voltava do trabalho para casa quando foi surpreendido por assaltantes. 3 jovens até, eles vieram pedindo informação. E aí eu dei uma informação e voltaram 15 metros depois que andaram, eles voltaram a anunciar o assalto. Veja agora outros destaques do dia. Senado aprova Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central. Ministro Alexandre de Moraes autoriza o desbloqueio da rede social X do país. Nos Estados Unidos, furacão se aproxima da Flórida e presidente Biden faz apelo para que moradores saiam de casa. Exclusivo. Nossos repórteres acompanham a operação do Exército de Israel dentro da faixa de Gaza. E a chegada ao Brasil do segundo voo com repatriados do Líbano. Oferecimento: Crédito Bradesco. Dinheiro na hora em 3 cliques pelo app. A polícia do Rio de Janeiro prendeu 5 traficantes que estavam prontos para invadir uma comunidade dominada pela milícia na zona oeste da cidade. Eles foram encontrados com fuzis e roupas camufladas. Os 5 traficantes foram presos em flagrante, vestindo roupas camufladas com folhagens. Segundo a polícia, os criminosos utilizavam esse fardamento para se esconder em áreas de mata e assim surpreender os rivais. 4 suspeitos pertencem ao Comando Vermelho. A maior facção criminosa do Rio tenta expandir os domínios na comunidade do Catiri, em Bangu, que é controlada pela milícia. Um dos presos, exibindo um fuzil, chegou a anunciar a invasão nas redes sociais. Traficantes de drogas e milicianos vêm travando confrontos pela ocupação territorial da zona oeste da cidade. Em jogo está a exploração de serviços clandestinos, como transporte de vans, cobrança de taxa de segurança e entrega de botijões de gás. Os tiroteios entre os criminosos têm sido constantes e assustado os moradores. Na semana passada, a Polícia Militar chegou a reforçar o patrulhamento na área com blindados. Dessa vez, os invasores foram surpreendidos pelos policiais quando estavam em um carro roubado.
2 fuzis, uma pistola e um revólver foram apreendidos. A inscrição para a FUVEST, um dos vestibulares mais importantes do país, terminou agora há pouco, às 8 da noite. Um problema na emissão dos boletos de pagamento deixou muitos estudantes preocupados. A Maria Eduarda teve problemas para emitir o boleto de pagamento do vestibular no dia da inscrição. Foi o suficiente para deixar a estudante ainda mais ansiosa. Eu falei, pronto, meu avô vai me matar. Não tenho mais um ano de cursinho nem aqui, nem na China. O sistema de vestibular da FUVEST apresentou falhas na hora de gerar o boleto de pagamento. Técnicos tiveram dificuldade para resolver o problema. Eu comecei a perceber que o número de inscrições subia, mas não subia o número de boletos gerados. E aí é que eu percebi que tinha alguma coisa errada. A FUVEST recebeu esse ano mais de 123 mil inscrições para o vestibular 2025. Essa é a principal porta de entrada na USP, considerada a melhor universidade do país. Mas cerca de 7 mil candidatos fizeram a inscrição, mas não conseguiram emitir o boleto. E sem o pagamento, o estudante não pode fazer o vestibular. A primeira fase do vestibular da FUVEST é no dia 17 de novembro e a segunda nos dias 15 e 16 de dezembro. São 8.147 vagas para 180 cursos da Universidade de São Paulo. Letras e Direito são os cursos com mais vagas. A falha no sistema de boleto gerou mais de 1.000 reclamações e levou a FUVEST a estender o prazo de pagamento da taxa no valor de R$ 211. Nós devemos colocar o boleto gerado pelo banco para que eles possam pagar até o dia 10. Rafael conseguiu se inscrever, agora a ansiedade é pelo dia da prova mesmo. Tô tranquilo, por enquanto tô tranquilo, não sei como é que vai chegando, semana a semana deve ir aumentando, mas a princípio tô de boa. Uma criança de 6 anos e um homem de 36 ainda não foram encontrados após um grande deslizamento de terra em Manacapuru, no Amazonas. As buscas pelos desaparecidos continuaram durante todo o dia. O trabalho dos bombeiros começou ao amanhecer. Os nossos mergulhadores, eles são especialistas nesse tipo de água. Estão mapeando o fundo do rio aqui nas proximidades do incidente. Os desaparecidos são Letícia Queiroz, de apenas 6 anos, e Frank Lins Pinheiro, de 36 anos. Criança muito feliz, super atenciosa, carinhosa. Ontem, por volta de 1h da tarde, os moradores e trabalhadores ouviram um estalo. Pouco tempo depois, um grande deslizamento de terra abriu essa enorme cratera. O desastre destruiu uma casa flutuante e soterrou embarcações. 10 pessoas ficaram feridas no desmoronamento do Porto da Terra Preta, em Manacapuru, região metropolitana de Manaus. 2 pessoas permanecem internadas. Durante esta terça-feira, moradores que vivem às margens do rio Solimões transportaram as casas flutuantes para o outro lado do rio. Este carro, no meio do buraco, é do Ronilson. Ele estava trabalhando quando tudo aconteceu. Tive uma tragédia tão grande assim, algo desabando, desmoronando assim. De acordo com a Defesa Civil, os moradores foram alertados sobre os riscos dos deslizamentos de terra na região. Felizmente, alguns saíram, né, e conseguiram não ser envolvidos nesse desastre. O pai da menina, que está desaparecida, disse que não tinha condições financeiras para se mudar. A realidade mesmo é que o pescador ele trabalha para se manter. As famílias afetadas foram cadastradas e vão receber assistência do Estado. As causas do acidente ambiental serão investigadas pela Polícia Civil. Eleições 2024. Os candidatos à Prefeitura de São Paulo fizeram hoje o primeiro contato direto com os eleitores em busca de votos. O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, esteve no Jabaquara, bairro da Zona Sul de São Paulo. Ele fez uma caminhada e cumprimentou eleitores. O candidato à reeleição prometeu acelerar a substituição dos ônibus a diesel por elétricos e disse que a qualidade do transporte vai melhorar com a construção de mais corredores exclusivos e a integração com novas linhas do metrô. No fim da tarde, o prefeito teve um encontro com vereadores eleitos.
Os 12 partidos da coligação de Ricardo Nunes conquistaram a maioria na Câmara Municipal, com 36 dos 55 vereadores. O candidato aposta agora na participação desses eleitos para reforçar a campanha nas ruas no segundo turno. O objetivo é mostrar aos eleitores as diferenças entre o atual prefeito e o adversário Guilherme Boulos. A questão da experiência do meu lado e inexperiência do outro. Então, focar os pontos primordiais para ajudar o eleitor a tomar a sua decisão. Ninguém vai querer trocar alguém que tem experiência por alguém que não tem experiência, ninguém vai querer trocar alguém que é centrado por alguém que é extremista. Então, esses pontos que a gente vai reforçar com todos eles. No primeiro dia de campanha, no segundo turno, Guilherme Boulos fez uma caminhada pelas ruas do Jardim Ângela, bairro do extremo sul de São Paulo. O candidato do PSOL assinou uma carta de compromissos. Entre eles está a construção de mais de 5 quilômetros de corredores de ônibus e a conclusão da duplicação da estrada do Boi-Mirim. Boulos também disse que vai incluir no plano de governo 3 propostas de Tabata Amaral do PSB, que já declarou apoio ao candidato no segundo turno. Uma delas é a criação de um programa para dar suporte a mães de crianças autistas e com deficiência. Ele ainda afirmou que pretende intensificar a campanha em todas as regiões da capital paulista. Nós vamos andar a cidade de São Paulo inteira. Os 4 cantos da cidade, dialogando olho no olho com a população. Eu estou na periferia todos os dias, sou morador do Campo Limpo, tenho um trabalho de luta por moradia, não só nessa região, mas na cidade inteira, e vamos andar as periferias todas de São Paulo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou o desbloqueio da rede social X no Brasil. Vamos saber dos detalhes em Brasília com Luiz Fara Monteiro. Oi, Fara, boa noite. Oi, Cris, muito boa noite a você, ao Celso e a você que acompanha o Jornal da Record. A decisão foi anunciada depois que a plataforma pagou mais de 28 milhões de reais em multas e indicou uma representante legal no país. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que o desbloqueio da plataforma acontece graças ao cumprimento integral da legislação brasileira e da absoluta observância às decisões do Poder Judiciário em respeito à soberania nacional. O ministro também determinou à Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, que adote as providências necessárias para a retomada do funcionamento da rede social. Nesta terça-feira, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, enviou ao STF uma manifestação em que afirma não haver mais motivos para a manutenção do bloqueio da plataforma. Foram mais de 40 dias de uma queda de braço entre o ministro Alexandre de Moraes e o dono da plataforma X, o bilionário Elon Musk. A rede social estava bloqueada no Brasil desde 31 de agosto por uma série de descumprimentos de decisões judiciais. A plataforma foi multada em mais de 28 milhões de reais. Na sexta-feira passada, a rede fez o depósito do valor em uma conta errada e o erro só foi corrigido ontem. Além de pagar as multas, o X também teve que indicar uma representante legal da plataforma no país. No dia 20 de setembro, a advogada Raquel de Oliveira Villanova foi nomeada. Ela já havia ocupado o cargo antes da plataforma ser suspensa. O antigo Twitter também teve que comprovar o bloqueio de perfis investigados nos inquéritos das milícias digitais e de atos antidemocráticos. O retorno da rede social não é automático e depende das operadoras de internet. Atualmente, são mais de 20 mil provedores no Brasil, segundo o Ministério das Comunicações. O Senado aprovou hoje a indicação do economista Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central. Foram mais de 4 horas de sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O indicado pelo presidente Lula foi aprovado por unanimidade na comissão. Gabriel Galípolo destacou o compromisso com os interesses do país. Toda vez que me foi concedida a oportunidade de encontrar o presidente Lula, eu escutei de forma enfática e clara a garantia da liberdade na tomada de decisões e que o desempenho da função deve ser orientado exclusivamente pelo compromisso com o povo brasileiro. Que cada ação e decisão deve unicamente ao interesse do bem-estar de cada brasileiro.
Galípolo disse que a relação com Roberto Campos Neto, atual presidente do Banco Central, e também com o presidente Lula é a melhor possível. Pela manhã, Lula afirmou que a taxa de juros ainda é alta, mas vai ceder. Eu estou muito feliz, porque a economia está razoável, a taxa de juros ainda é a mais alta, mas ela haverá de ceder, nós temos a inflação controlada, nós temos a massa salarial crescendo, nós temos o emprego crescendo, nós temos leis para proteger os empreendedores individuais, o pequeno e médio empresário, tudo já está feito. Logo depois, a indicação foi aprovada no plenário do Senado. Votaram sim 66 senadores, não 5 senadores, nenhuma abstenção. Aprovada a indicação do senhor Gabriel Murica Galípolo para exercer o cargo de presidente do Banco Central do Brasil. Gabriel Galípolo vai assumir o comando da Autoridade Monetária Brasileira no ano que vem, no lugar de Roberto Campos Neto. O atual presidente do Banco Central sempre foi muito criticado pelo presidente Lula por conta da manutenção da taxa básica de juros em patamar elevado. Eu volto ainda nesta edição do JR com mais notícias de Brasília. Cris e Celso. Até já, Fara. Eleições americanas. Donald Trump e Kamala Harris vão usar a terça-feira para falar com os eleitores pela televisão. Donald Trump participa nesta noite de um debate sobre o sistema de saúde dos Estados Unidos. Mais cedo, nas redes sociais, o candidato republicano criticou uma entrevista de Kamala Harris. Ele escreveu que foi a pior entrevista já vista e que é vergonhoso que uma candidata seja completamente incapaz. Trump ainda afirmou que ninguém pode prever o efeito da temporada de furacões nas eleições americanas. Hoje, a Carolina do Norte ampliou os locais e horários de votação antecipada. O estado foi um dos mais atingidos pelo furacão Helene na semana passada. Os moradores também terão mais tempo para pedir uma cédula para votar pelos correios. Trump venceu por margem apertada no estado nas últimas eleições. Quem traz os detalhes do lado democrata é o repórter José Luiz Filho. Kamala Harris não teve eventos públicos de campanha nesta terça-feira. Ela passou o dia em Nova York e cumpriu agenda em programas de TV e rádio. Em uma das entrevistas, a democrata disse que não faria nada de diferente de Joe Biden, mas depois afirmou que colocaria um republicano no próprio gabinete. A primeira resposta foi usada pela campanha de Trump para mostrar que a candidata não representa uma mudança. Kamala apresentou detalhes do plano de ampliação do sistema de saúde que foi criado pelo ex-presidente democrata Barack Obama. Entre as propostas estão o aumento da assistência domiciliar aos idosos e a redução do preço dos remédios. Uma pesquisa divulgada hoje mostra que Kamala Harris e Donald Trump estão empatados na margem de erro. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou a prisão de um homem afegão que planejava um ataque no dia da eleição em 5 de novembro. O atentado seria em nome do Estado Islâmico com o objetivo de atingir uma grande multidão. A conta de luz de outubro está mais cara, porque está em vigor a chamada Bandeira Vermelha Patamar 2, a mais alta de todas. Vamos conversar com a Patrícia Lardes. Oi, Pati, boa noite. Hora de preparar para a pancada que vem aí, né? Pois é, Cris, é hora de economizar para tentar reduzir esse impacto, né? Boa noite para você, boa noite, Celso. Boa noite para você de casa. Desde agosto de 2021, esse recurso não havia sido acionado pela ANEEL. Vamos entender o que é que muda. O sistema de bandeiras mostra ao consumidor qual a tarifa será utilizada conforme as condições de geração de energia elétrica. A bandeira verde tem tarifa normal, já a bandeira amarela aumenta R$ 1,88 a cada 100 kWh. A bandeira vermelha tem 2 níveis, sendo que o patamar 1 tem um acréscimo de R$ 4,46. Segundo a ANEEL, a bandeira vermelha patamar 2, que será usada agora no mês de outubro, será por causa da seca no país. Essa tarifa aumenta em R$ 7,87 cada 100 kWh. Isso pode elevar a conta final em cerca de 9%. Mas esse aqui não é o único aumento que o brasileiro vai sentir no bolso, porque a energia elétrica está embutida no preço de tudo que a gente compra. Por exemplo,
33% do preço de 1 litro de leite e 27% do preço do pão são do custo da energia. Segundo a Associação Brasileira dos Consumidores de Energia, a Abrace, nós temos uma das tarifas de luz mais caras do mundo. Ô, Paty, quais são as suas sugestões para ajudar a gente a economizar e reduzir um pouco o impacto no orçamento? Vamos lá, Cris. Olha, considerando os aparelhos com um consumo maior, as dicas são as seguintes. Abrir a geladeira menos vezes ao dia, tomar banhos mais curtinhos, né, e com chuveiro ali na posição verão e tirar os eletrônicos da tomada, porque o modo stand-by, aquele modo de espera, pode representar até 12% da conta de luz. Cris, Celso. Obrigada, Paty. Israel anunciou a morte do provável sucessor no comando do Hezbollah. Hoje, o grupo terrorista lançou mais de 100 foguetes contra a região norte do país. O exército israelense revelou que durante 1 hora, 105 foguetes foram interceptados pelo sistema aéreo de defesa, o Domo de Ferro. As cidades de Haifa e Galileia foram os principais alvos do grupo terrorista. Em resposta, Israel expandiu a operação terrestre no Líbano. Aqui, um militar coloca uma bandeira do país em uma região controlada pelo exército. De acordo com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, um bombardeio matou o novo líder do Hezbollah, Hassan Safieddine. Ele seria o sucessor de Hassan Nasrallah, morto no mês passado. O grupo terrorista não confirmou a morte de Safieddine, mas admitiu que há 3 dias não consegue contato com ele, depois de um bombardeio no sul de Beirute. Israel também realizou hoje um ataque em Damasco, na Síria. O alvo seria um comandante do Hezbollah responsável por entregar armas iranianas para o grupo terrorista. Um ano após o início do conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas, a equipe do Jornal da Record acompanha uma operação do exército israelense na faixa de Gaza. A missão no território palestino é encontrar os 101 reféns sequestrados no dia 7 de outubro. Veja na reportagem dos correspondentes Matias Brotero, Tamara Schipper e Ricardo Volokita. Blindados israelenses cruzam a fronteira com Gaza diariamente. Aqui, nos preparamos para embarcar em um comboio com jornalistas dos maiores veículos de comunicação do mundo. Estamos indo para Rafah, no extremo sul de Gaza, na fronteira com o Egito. É um local estratégico por onde passou muita ajuda humanitária. É uma das poucas saídas do território palestino. Vamos subir aqui no caminhão que vai levar a gente para o território palestino. Agora eu me despeço do Ricardo, nosso cinegrafista, porque, por questões de segurança, apenas uma pessoa pode entrar. Seguimos por uma rota perigosa. Este porta-voz do Exército me diz que Israel já controla grande parte do território. Ainda há ameaças de mísseis antitanque, snipers e outras atividades terroristas que podem surgir nos bairros mais povoados, diz. Ouvimos tiros e explosões. Israel tem motivos para estar na faixa de Gaza. Acabar com o centro de operações dos terroristas do Hamas para impedir que eles possam planejar novos ataques como o que aconteceu há um ano, no dia 7 de outubro. E o mais importante, encontrar e resgatar os 101 reféns que são mantidos no território palestino desde o início do conflito. Quando o grupo terrorista Hamas invadiu Israel, mais de 200 pessoas foram sequestradas. E em novembro do ano passado, no único cessar-fogo da guerra, 105 reféns foram libertados, principalmente mulheres e crianças. Depois de um ano, autoridades israelenses não sabem quantos dos 101 reféns estão vivos. O governo acredita que pelo menos 30 desses sequestrados tenham sido mortos. E os que resistiram durante todo esse tempo estão presos em túneis como esses. Nesse período, diferentes propostas para trazer de volta os sequestrados foram colocadas na mesa de negociação, mas ainda há impasses. Um deles é sobre a presença de Israel em Gaza e nos arredores do território palestino.
Para o governo israelense, só assim é possível controlar a região e evitar a entrada de armas que fortalecem grupos terroristas. Ali atrás de mim é o corredor de Filadélfia, que divide o Egito e a faixa de Gaza. Israel diz que vai manter as tropas por lá. O Hamas exige que eles retirem todas as tropas aqui da faixa de Gaza para que haja um acordo de cessar-fogo que possibilite a libertação dos reféns. Além dos 346 militares que morreram em Gaza, muitas vítimas da guerra são civis que não apoiam a violência do Hamas. O que a gente vê aqui em Rafah, no sul da faixa de Gaza, é exatamente esse cenário. Escombros por todos os lados. A área está praticamente toda inabitada. O exército de Israel diz que é importante ficar aqui para investigar os túneis. No total, na região toda da faixa de Gaza, no território palestino, há cerca de 500 quilômetros de túneis onde o Hamas esconde armas e reféns. O exército diz que o Hamas usa civis como escudo e edifícios públicos servem de base para os terroristas. Aqui, militares explodem um túnel com mais de 250 metros debaixo do maior complexo hospitalar de Gaza. No centro de Gaza, por exemplo, o exército encontrou quartos subterrâneos usados pelos terroristas. Este outro túnel está ao lado de um parque de diversões. É num cenário de destruição como esse que os soldados de Israel avançam todos os dias e procuram pelos reféns. Mulheres, crianças, idosos e homens. Pessoas que tiveram suas vidas roubadas durante a guerra que já dura um ano. Muita emoção no desembarque do segundo voo da FAB que trouxe brasileiros resgatados no Líbano. A aeronave chegou pela manhã à base aérea de Guarulhos, na Grande São Paulo, e já está a caminho de Beirute para um novo resgate. O avião da Força Aérea Brasileira pousou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, às 6h58 da manhã, cerca de 30 minutos antes do horário previsto. Nas janelas, os olhares eram curiosos. Enquanto isso, Samira aguardava ansiosa pelo marido após 4 meses longe dele. Graças a Deus chegaram bem. Depois de muitos cancelamentos de viagem, conseguiram. 227 passageiros e 3 animais de estimação foram trazidos do Líbano no segundo voo da operação de repatriação de brasileiros do governo federal. Na saída da aeronave, sorrisos de quem agora pode respirar um pouco mais tranquilo. Uma estrutura foi montada nesse hangar para receber e agilizar a liberação dos brasileiros. Além de realizarem aqui mesmo os trâmites legais de imigração, os repatriados receberam atendimento médico e psicológico. A gente dá o segmento para as primeiras estabilizações, os primeiros cuidados e, se necessário, fazer um encaminhamento para a rede do Sistema Único de Saúde aqui da cidade. Nos reencontros, o sentimento de alívio se traduziu em abraços apertados e muitas lágrimas. Agradeço o povo brasileiro, agradeço o governo brasileiro. Essa é a terra-mãe do mundo, ela cabe o mundo inteiro. Os sons da guerra são alguns dos traumas que os repatriados trouxeram na bagagem. Você escutava as coisas tremendas, você escutava o avião passando, escutava a bomba. Igual agora eu tô parada e senti o avião passando, eu fiquei desesperada. Eu pensei que ia atacar a gente, porque lá é 24 horas assim. O Líbano tem sido alvo de bombardeios israelenses com a finalidade de atingir integrantes do grupo terrorista Hezbollah. Que a paz prevaleça naquela terra e estabelecendo os direitos iguais para todos. É isso que a gente pede, só isso. Um casal foi preso em Goiânia quando tentava sacar dinheiro do FGTS da conta de outra pessoa usando documentos falsos. Eles conseguiam antecipar até 10 anos do fundo de garantia. Este é um tipo de golpe cada vez mais frequente no país. Do lado de fora, um carro branco estaciona e uma mulher desce do veículo. Ela entra na agência bancária, vai até a mesa do gerente e apresenta os documentos para a abertura de uma conta. A mulher diz ser funcionária de uma grande empresa que tem sede em São Paulo. O gerente percebe que a documentação é falsa
e chama a polícia. Os criminosos escolhem as vítimas por meio de bancos de dados clandestinos vendidos na internet. Geralmente são pessoas que possuem grandes saldos no FGTS. O próximo passo é falsificar os documentos da vítima e abrir uma conta numa agência bancária. O casal detido foi levado para a sede da Polícia Federal em Goiânia. Foram 2 flagrantes do crime, registrados no mesmo dia. Para evitar surpresas, o delegado orienta que o saldo do FGTS seja consultado frequentemente. A conta de FGTS não é uma coisa que o beneficiário consulta constantemente. Mas diante dessa situação atual, talvez seja um fator interessante, é um modo, inclusive, de colaborar com a própria segurança pública e também com o patrimônio público da Caixa Econômica. Nós vamos voltar a Brasília com Luiz Fara Monteiro, que tem as informações sobre a assinatura da Lei do Combustível do Futuro. Ô Fara, quais são as mudanças previstas? Olha, Celso, a lei aumenta os limites para a mistura do biodiesel já a partir de 2025. O governo também quer consolidar a posição do Brasil como líder da transição energética global. A nova lei incentiva a produção de combustível sustentável e autoriza o aumento da mistura do etanol à gasolina. O percentual vai poder chegar a 35%. Atualmente é de 27,5%. Já a quantidade de biodiesel adicionada ao diesel comum subirá 1 ponto percentual ao ano, até chegar a 20% em 2030. A lei também estabelece que a partir de 2027 as empresas aéreas serão obrigadas a usar o combustível sustentável de aviação. O objetivo é reduzir em 10% as emissões de gases do efeito estufa nos voos domésticos até 2037, no chamado Programa Nacional de Combustível Sustentável de Aviação. Durante a cerimônia, Lula disse que a hora é do governo colher os resultados das ações já desenvolvidas no começo do mandato. Agora é época da colheita. Nenhum ministro pode inventar mais nada. Chega! Agora é hora da gente colher. Já plantamos, já regamos, agora é hora da gente colher e colher bem. Porque eu quero deixar a presidenta da República outra vez com esse país crescendo, com esse país respeitado no mundo inteiro, com esse país invejado pelo mundo inteiro, pela nossa capacidade de fazer essa revolução energética que nós estamos fazendo. O presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, Evandro Gussi, destacou que os setores de etanol, biometano e combustível sustentável de aviação podem gerar um investimento de mais de 130 bilhões de reais nos próximos anos. Ele fez um agradecimento ao presidente Lula. O senhor, há 20 anos atrás, plantou sementes que hoje fazem nascer e crescer uma árvore frondosa. Esse projeto, ministro Alexandre Silveira, que vai dar previsibilidade aos setores envolvidos, faz com que o mundo tenha muito a aprender com o Brasil e que honra para todos nós podermos testemunhar esse momento histórico. No fim do dia, Lula se reuniu com representantes da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores e anunciou o retorno do Salão do Automóvel em novembro do ano que vem em São Paulo. Eu fico por aqui. Para você saber mais notícias de Brasília, é só acessar o r7.com. Eleições 2024. Agora a gente vai saber como foi o dia dos candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Sebastião Melo, do MDB, começou o dia em reunião com Felipe Camozato, quarto colocado do primeiro turno. O deputado estadual anunciou apoio do Partido Novo à reeleição do atual prefeito. Na sequência, Melo se encontrou com o governador Eduardo Leite, do PSDB. Além das alianças, os dois candidatos focam a campanha para o segundo turno nos principais problemas da capital gaúcha. Nesta terça-feira, todas as emergências das unidades de saúde atendem acima de 200% da capacidade. Para o atual prefeito, é preciso dialogar com os governos estadual e federal para acabar com as filas da saúde. O nosso compromisso é de ter um mutirão permanente a partir de agora para tentar diminuir esta fila, mas também hoje eu conversei um pouco com o governador sobre isso e vou conversar com o ministro da Saúde, porque o SUS é tripartite, não tem como resolver isso somente com o dinheiro do município. Maria do Rosário, do PT, participou de entrevistas em veículos de comunicação. Para a candidata,
a redução das filas para cirurgias e a atenção básica à saúde são prioridades. Porto Alegre precisa de mais pronto atendimentos. Nós temos poucas portas de entrada de emergência e é por isso que sobrecarregamos os hospitais. Se nós fizermos, como nós estamos propondo, que UPAs existam em cada região da cidade, nós teremos uma descentralização maior. Agora a gente mostra como foi a terça-feira dos candidatos à Prefeitura de Curitiba. Os dois candidatos que disputam o segundo turno na capital paranaense não tiveram agendas públicas hoje. Eduardo Pimentel, do PSD, e Cristina Grêmio, do PMB, deram entrevistas e fizeram reuniões com as coordenações de campanha. Pimentel, que terminou em primeiro lugar no primeiro turno, com 33% dos votos, busca o apoio de outros partidos. Eu quero todos os apoios que entrem dentro do meu plano de governo, que seja a favor de Curitiba, dentro do amor que nós temos pela cidade. E agora, mas ainda não há nenhuma definição, né? Começa a partir de hoje as conversas, mas agora é hora de debater a cidade em alto nível. Cristina Grêmio, que ficou em segundo lugar com 31% dos votos, ainda não prevê alianças para o segundo turno. Isso vai ter que ser muito conversado. Eu acho que, de minha parte, muito provavelmente eu vou continuar com a chapa pura, né? Eu e meu vice somos do PMB, Partido da Mulher Brasileira, mas aceitando o apoio de muita gente que vem de fora e que de alguma forma se alinhe com o nosso plano de governo e a nossa proposta para Curitiba. Curitiba foi a sexta capital brasileira que mais teve abstenções. 27% dos eleitores não compareceram às urnas. O percentual é superior à média nacional de 21%. Um dos desafios das campanhas nesse segundo turno é aumentar o número de votantes. No Rio de Janeiro, crianças diagnosticadas com câncer tiveram de interromper a quimioterapia por causa de uma infestação de cupins em um dos 6 hospitais federais na cidade. Em toda a rede, 1 em cada 4 leitos está fechado por problemas estruturais ou falta de médicos. Quando as brincadeiras de criança deram espaço para cansaço extremo e enjoos frequentes, os pais estranharam. Os exames constataram que a Maria Helena, de 4 anos, tinha leucemia e precisaria passar por sessões de quimioterapia. Mas a esperança de cura foi ameaçada pela interrupção do tratamento. A máquina que faz a manipulação da quimioterapia estava quebrada. Eles alegaram que a máquina quebrou, eles alegaram que estava com cupim. A menina faz tratamento no Hospital Federal da Lagoa, uma das 6 unidades de saúde administradas pelo governo federal no Rio, que passam por dificuldades. É um cenário de desabastecimento, falta de insumos graves, uma situação absurda de estrutura física, com graves problemas tecnológicos e um déficit profundo de recursos humanos na ordem de mais de 8 mil trabalhadores. Um levantamento feito pelo Jornal da Record mostra que 1 em cada 4 leitos de hospitais federais no Rio está impedido de receber pacientes por falta de estrutura. São 430 vagas das mais de 1.600 disponíveis. O Hospital Federal de Bom Sucesso, na Zona Norte, tem a situação mais crítica. Aqui, há mais quartos fechados do que funcionando. Em março, o Ministério da Saúde demitiu o responsável pela gestão da rede, após cobranças do presidente Lula sobre a crise. Um comitê especial chegou a assumir as unidades, mas deixou de atuar em julho. Para pacientes como a Maria Helena, cada dia de espera conta. Hoje ela está bem, e amanhã? Quem me garante que ela vai estar bem amanhã, sem a quimioterapia? Em nota, o Ministério da Saúde negou qualquer interrupção no tratamento de quimioterapia no Hospital Federal da Lagoa. Diz também que 4 pacientes da pediatria tiveram a data do procedimento remarcada por causa de uma dedetização, mas que o serviço será retomado na quinta-feira. A pasta afirmou ainda que o processo de reestruturação dos hospitais federais no Rio de Janeiro ainda está em andamento. Hoje, São Paulo registrou calorão e tempo seco. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lidi, boa noite. Quando é que nós teremos mudança no tempo? Amanhã, Cris. Boa noite para você. Muito boa noite, Celso. E boa noite para você aí de casa. A frente fria que avança promete trazer chuva para todas as regiões do Brasil até o fim da semana.
Em São Paulo e em Belo Horizonte, a quarta ainda começa com sol. Entre a tarde e noite, a previsão é de pancadas de chuva com raios, ventanias e até queda de granizo. As máximas ficam entre 26 e 36 graus. Em Rio Branco, dia de temporais, faz até 31 graus. Hoje tivemos um dia nublado e chuvoso no sul do país. As imagens de satélite mostram que ainda chove na região. Amanhã, uma circulação de ventos ainda forma tempestade sobre os estados do sul. A frente fria avança em direção ao sudeste e espalha chuva. Tem alerta de temporais para toda a área destacada. A maior quantidade de água cai sobre a região de São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul, e em Florianópolis, capital de Santa Catarina. Os ventos podem passar dos 100 km por hora. Em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, a chuva também é volumosa. No giro de temperaturas, faz até 22 graus em Porto Alegre. No Rio de Janeiro, 29. Em Goiânia e em Manaus, 37 e até 28 em Salvador. Vamos aos pedidos de Tempo Delivery. O Nino é de Petrolina, Pernambuco. Bem-vindo, Nino! A semana termina ensolarada e quente, sem nada de chuva para você. As máximas ficam entre 37 e 39 graus. O Adílio está de olho em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Oi, Adílio. Pelo menos até o fim de semana, previsão de tempo instável e frio. Na quarta faz até 21 graus, na quinta 23 e 22 na sexta. Quer aparecer por aqui também? Poste uma mensagem nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Nos Estados Unidos, o furacão Milton deve atingir a Flórida nas próximas 24 horas. Os moradores receberam orientação para deixar as casas. A NASA divulgou imagens de satélite do furacão Milton, considerado o maior já registrado no Golfo do México desde 2005. Ele já atingiu a categoria 5, que é a escala máxima de um furacão. Nós ficamos preocupados, com a questão da categoria estar sempre subindo, mas sempre confiantes aí que no final vai dar tudo certo. Milton será o segundo furacão a atingir os Estados Unidos em menos de 15 dias. O furacão Helene matou pelo menos 230 pessoas. Nesta terça-feira, quase não choveu na maior parte da Flórida, mas isso deve mudar nas próximas horas. Meteorologistas alertam que o novo furacão deve chegar com ventos de até 250 km por hora e inundações de até 3 metros. Só na Baía de Tampa, rota de passagem do furacão, vivem mais de 3 milhões de pessoas. A maioria foi orientada a sair de casa. As rodovias ficaram congestionadas. O presidente Joe Biden fez um apelo para que as pessoas não se arrisquem e enfatizou: é uma questão de vida ou morte. Dois cientistas que revolucionaram a inteligência artificial ganharam hoje o Prêmio Nobel de Física. O americano John Hopfield e o britânico-canadense Geoffrey Hinton receberam o prêmio equivalente a 6 milhões de reais. Eles foram pioneiros no uso de redes neurais artificiais, que fazem com que os computadores aprendam com os dados que utilizam. Os estudos, que começaram nos anos 1980, são a base de tecnologias como o reconhecimento facial e a tradução automática de idiomas. Essa edição termina aqui, à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Força de Mulher. E logo depois de Gênesis, tem a formação da roça ao vivo em A Fazenda. Não perca! Ótima noite para você. Boa noite.